Bom dia, meu cabelo está cada vez menor, está caindo. Um dia ótimo. Nós vamos ler agora um capítulo difícil. Paulo está escrevendo para Timóteo, está orientando Timóteo, está mostrando para Timóteo o caminho, o comportamento, como ele deve conduzir a igreja. Se nós olharmos para as igrejas de hoje, ele vai falar muito das viúvas, do procedimento das mulheres. E se nós olharmos para o contexto, Paulo está escrevendo para uma igreja de Éfeso, um líder que conduz uma igreja que tinha mesclado nela todo tipo de pessoas, né? Tinha pessoas praticantes de ocultismo, tinha pessoas que adoravam ídolos, né? Eram idólatras, tinha judeus também que tinham sido criados de acordo com as orientações judias, tinham gregos, né? Tinham aqueles que eram libertinos, tinha todo tipo de gente, como hoje em dia nós vemos nas igrejas, todo tipo de gente, né? Ex-viciado, ex-alcoólatra, as igrejas estão cheias de ex isso, ex aquilo outro, né? Mas os pecados ocultos, aqueles pecados que ficam entranhados lá dentro da mente, porque quando a gente aceita Jesus, a gente vai se lavando com a palavra. Lembra o que ele falou para os discípulos? Jesus foi lavando os discípulos durante o período que estava com eles, limpando a mente deles de uma série de coisas. E quando nós entramos para a igreja, Paulo ficou 3 anos em Éfeso, né? E é pouco tempo. É pouco tempo. Por quê? Porque a tendência das pessoas, por causa do que está incutido durante anos nos costumes dela, é cair de novo. A tendência do homem é a queda, né? Desde Adão, a tendência é a queda. Então, quando você fortifica, por isso que Paulo às vezes fala, né? Pô, vocês ainda estão precisando de leitinho, quando já deveriam estar comendo alimento sólido. Pedro também falou sobre isso. João também está falando, filhinhos, olha, vocês, poxa, estou falando, estou ensinando, né? E Paulo agora vai falar com muita propriedade sobre as mulheres que estão dentro das igrejas, principalmente aquelas que ficaram viúvas. E Paulo também está falando para Timóteo uma confusão muito grande que as pessoas fazem, que diz assim, o Paulo orientou Timóteo a beber vinho. Né? Não foi isso que eu li, que eu entendi que está escrito. A ideia que se tem é que ele misture vinho na água, porque naquela época era difícil também você conseguir água potável para a cidade. Imagina hoje em dia você levar água potável para a cidade. Imagina naquela época como era para você distribuir água potável para a cidade toda. Então, Timóteo tinha algumas enfermidades e Paulo está falando para ele, mistura um pouco de vinho na água, porque o próprio vinho serviria como um extermínio de algumas bactérias, né, da água, né? Então, muitas pessoas se apegam a isso para poder beber. Mas vamos ao que Paulo está falando para que Timóteo tenha cuidado. Como é que deveriam ser os bispos? Paulo vem falando, né? O bispo deveria ser prudente, hospitaleiro, apto para ensinar, não ser violento, mas amável, ser pacífico, não ser apegado ao dinheiro, não ser recém-convertido, ter boa reputação perante os de fora, não ser orgulhoso, não ser briguento, não ser amigo ser amigo do bem, ser justo, consagrado, ter domínio próprio e também ser irrepreensível. E os diáconos, né? Ser marido de uma só mulher, ser sóbrio, diácono e bispo, né? Ser sóbrio, ser respeitável, não ser apegado a muito vinho, saber governar a própria família, manter os filhos sujeitos, não ser ávido por lucro desonesto, apegar-se à mensagem fiel, ser homem de palavra e ser experimentado. E Paulo agora, ele fala, ele termina a carta dele, que ele escreveu para Timóteo no capítulo 4, ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem,
mas seja um exemplo para os fiéis da palavra, no procedimento no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie, né, o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nos deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Aí ele fala sobre como é que ele se comportaria com mais idosos, com os jovens, né? E com as mulheres. Presta atenção. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Amém. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas. Parece que havia uma lista, né, de viúvas, né? A não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido, seja bem conhecida por suas obras, tais como criar os filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem casar-se. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu compromisso, seu primeiro compromisso. São aquelas que fazem um compromisso com Cristo, né? E aí começa a sair um pouco, porque tem os desejos da própria carne, como mulher, como uma pessoa ainda viva, né? E a gente tem visto isso muito dentro das igrejas. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência alguma. Olha só, ele está falando para as mulheres da igreja, que estão sob a administração de um líder. Tem um líder espiritual responsável por essas mulheres e por homens também, porque homens também ficavam viúvos, né? E às vezes algumas igrejas, nos dias atuais, elas promovem um encontro entre pessoas livres. Tem até algumas que fazem sentimento do amor, né? O encontro e tal, para ver se encontram ali alguém para que se possa casar, né? E alguns são sucessos, mas tem muitos que não são. Porque a intenção que se carrega dentro da mente, do coração, é complicado. Porque algumas pessoas têm interesses que não são os de servir a Cristo,
mas outros interesses. Então, o líder tem que ter uma visão espiritual e uma responsabilidade sobre isso muito grande. É disso que Paulo está falando. Assim, elas trazem consideração sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso com Cristo. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. O que nós temos observado hoje em dia é que muitas viúvas, avós, têm sido sobrecarregadas, porque as mães, as filhas jovens, têm filhos e jogam nas costas da avó, muitas vezes viúva que recebe uma pensão, às vezes nem recebe, e ainda tem que criar os netos, né? Houve uma inversão de valores muito acentuada nesse contexto atual em relação ao contexto passado. Mas a gente vê que Paulo está falando que haviam também pessoas que não cuidavam dos seus idosos, dos seus viúvos. Ele está alertando sobre isso, fora da igreja e dentro da igreja. Então a gente vê que o contexto, apesar das datas e épocas serem diferentes, é muito parecido com o contexto atual. As mulheres que ficavam indo de casa em casa, então as reuniões de grupos de mulheres, a gente vê isso até na televisão, né? Mulheres que se reúnem. Então há de se ter cuidado com isso, porque muitas viúvas recebem gordas pensões, né? E ficam ociosas e acaba destruindo alguns casamentos. É disso que Paulo está falando para Timóteo ter cuidado. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. O boi que está debulhando o cereal ele está comendo o salário dele. Aquele que se dedica à igreja também precisa comer. Ele também precisa comer. Se dedica à igreja e ao ensino. Então, ele é digno do salário dele. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Isso aqui é muito perigoso, porque você chamar a atenção de uma pessoa publicamente pode trazer severas complicações para a igreja nos dias de hoje. Naquela época, talvez nem tanto, mas creio que também deveria acarretar algumas complicações. Eu acho que é melhor você chamar a pessoa no particular e conversar diretamente com a pessoa, né? Mas Paulo está falando para uma época, um contexto onde tinha muitos problemas, né? Muitos problemas dentro da igreja. Tanto é que Jesus exortou a João que escrevesse em Apocalipse uma carta para a igreja de Éfeso, especificamente para a igreja de Éfeso. Eu exorto solenemente Timóteo, né? Eu exorto, eu advirto, eu chamo a sua atenção seriamente, Timóteo, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não importa se o cara dá um dízimo gordo, não importa, é igual para todo mundo, sem parcialidade, sem favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém
e não participe dos pecados dos outros. Quer dizer, se você sabe de um pecado, que alguém está cometendo um pecado, não negligencie, não seja condizente com isso, não aceite esse tipo de coisa dentro da igreja, né? Não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Mistura água no vinho, não bota gelo? Então, os pecados de alguns são evidentes, alguns pecam evidentemente, você vê, né? Mas, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, você já sabe, todo mundo sabe, né? Ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente, porque está embutido, ele está ali, ele está espreitando, a mente dele está maquinando, a palavra não limpa a mente dele. Da mesma forma, as boas obras são evidentes. Fazer o bem sempre é bom, né? Pô, esse cara é prestativo, ajuda todo mundo, né? E as que não o são, não pode permanecer ocultas. Senhor, meu Pai querido, que dentro das igrejas, Pai, tudo aquilo que está oculto, a corrupção, a lascívia, a luxúria, tudo aquilo que está oculto venha à tona, Pai. Venha à luz, como a tua própria palavra prega, Pai. Que todo aquele pecado que é feito às escondidas, aquelas trampas, aquelas negociatas, aquela lascívia, aqueles encontros infernais, Pai, que tudo possa vir à luz do dia, para que nenhum pecado fique escondido, Pai. Amém. Assim também eu oro para que aconteça no Congresso do Brasil, Pai, no Senado e na Suprema Corte, que todo aquele pecado que a gente ouve tanto falar, mas que provas e muitas provas venham à tona, Pai, à luz do dia, Pai, que possam ser confessados, que a pessoa fale a verdade, Pai, que toda a verdade venha à luz do dia, para que aquele país lindo e maravilhoso, Pai, possa ser lavado, limpo de toda podridão, corrupção, prostituição, tudo de ruim, Pai, todas as drogas, os mafiosos, seja tudo revelado, Pai. Eu oro assim, Pai, com meu coração aberto, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Caríssimos, leia a Bíblia, procure olhar o contexto, veja o que Paulo está falando, não se apegue ao que a tua mente quer que você peque, quer que você beba, não use isso como um artifício para você poder pecar, não use a escritura para você poder roubar, corromper, pecar, adulterar, não faça isso. Leia a Bíblia, ouve o que o Espírito fala às igrejas, leia a escritura publicamente, leia para sua família também, tá bom? Deus te abençoe. Minha esposa vai trazer uma palavra de carinho para o nosso coração. Deus abençoe, bom dia. Eu queria deixar o versículo 24 que ele acabou de falar e dar a minha visão do meu coração, que Deus coloca na nossa vida, né? Nossos pensamentos. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos ao julgamento de passos que os pecados dos outros manifestam posteriormente. E da mesma forma, as boas obras são evidentes, que não as são e não podem permanecer ocultas. Então, a gente que somos entregue aos braços de Deus, se coloca diante de Deus com compromisso de pregar a palavra, de andar com Deus, a gente deve ser verdadeiro. Nós somos pecadores, mas não devemos mais viver no pecado. Aqueles que pecam devem se ajoelhar, abrir o coração, pedir perdão a Deus por todos os seus pecados. E o Senhor fala na palavra dele, vai e não peque mais. Por que ele fala isso? Porque a gente passa a ter entendimento, discernimento do que o pecado traz à morte, né? E Deus traz a vida. Então ele fala, meus filhinhos, sai do leitinho.
Vocês vão ficar pecando sempre. Perdão, pequei. Perdão, pequei. Perdão, pequei. Eu sei que a gente é fruto, mas vamos melhorar a cada dia, né? É isso que está no meu coração, para que a gente não venha fazer. E os pecados ocultos, aqueles pecados escondidos que possa trazer à tona para Jesus e ser confessado, para que Deus possa limpar e a gente ser purificado. Porque o Senhor fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Qualquer oração que é feita sem santidade bate no teto e volta. Possa ela ser o que for, porque a palavra de Deus não mente. E está isso na palavra de Deus. Então que as pessoas possam ter um compromisso verdadeiro com o Senhor, um verdadeiro adorador em espírito e verdade, é o que Ele procura. Né? Que a gente possa ter mais carinho, mais temor, mais tremor diante de tudo que vem do Senhor. E aqueles que quiserem aceitar Jesus por livre e espontânea vontade, ainda há tempo, né? Eu faço apelo, mas com todo o meu coração, que um dia Jesus alcançou a minha vida, a vida do meu esposo, que possa alcançar a sua também, que um dia vocês possam estar aqui também lendo a palavra de Deus e falando do amor de Deus sobre a vida de vocês, tá bom? Aqueles que quiserem, levante a mão e fala: Senhor, aceite o Senhor como único, suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, que o Senhor possa ter liberdade pelo teu amor, tua misericórdia, porque eu não merecemos nada, Pai, mas o Senhor possa alcançar minha vida, me restaurar, e eu ser, Pai, um membro desse corpo de Cristo, e poder também trabalhar na tua obra, e poder ter mudança de vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, o Senhor seja louvado. Amanhã nós vamos ler o capítulo para vocês, dá uma lida, nós vamos falar sobre inveja, sobre briga, difamações, suspeitas malignas, isso aqui, ó, suspeitas malignas, é muito interessante, e outros atritos constantes, né? Atritos que às vezes surgem do nada. Capítulo 6, leia. Amanhã a gente vai falar muita coisa, vai falar sobre o amor ao dinheiro. As igrejas, elas bobearam, muitas igrejas, pelo amor ao dinheiro. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, que possa tomar conta da nossa vida, da nossa mente, nos limpar. A palavra limpa, leia a Bíblia. Deus te abençoe muito, tá bom? Fica com Deus e a gente se vê amanhã.